Aí, meia hora depois, nós estávamos ainda nesse evento social e ela recebeu uma ligação. Não havia celular na época, né? Isso tem muito tempo. Né? Hoje você sabe disso em segundos, né? Com as telecomunicações, mas naquela época demorou mais de meia hora. Ela soube que um tio numa outra cidade, que ela não via há muito tempo, saudável, não tinha histórico nenhum, teve um infarto fulminante com todas as características que ela teve exatamente na hora em que ela teve aquela manifestação diante de nós. Então, ou seja, mostrando mais ou menos que a ligação, a conexão afetiva, o impacto na família, ou seja, como que tudo isso, essas coisas importantes, esses valores, que isso também é estudado pela PNL, os valores que nós temos, a integração desses valores, contribui muito para esse tipo de coisa. Uma vez sua filha viajando para fora do Brasil, ela entrou em desespero e me ligou e disse assim: está acontecendo alguma coisa com minha filha e tal, eu não sei, tem alguma coisa acontecendo com ela. Eu disse: fica calma, vamos procurar, me dá o telefone. A filha dela estava na França, alguma coisa assim. E aí eu consegui telefonar e tal, ela não estava, e depois nós soubemos que a filha dela quase foi assaltada nesse momento que ela estava tendo a experiência de sentir que alguma coisa acontecia com a filha. A filha estava num lugar bonito, bem, não estava em nenhuma situação de risco. E, enfim, esse outro caso é um caso do senhor infeliz que ela se sentou no cinema do lado de um senhor, que a vida dele estava uma bagunça, mas ele estava lá normal, calmo. E ela sentou do lado da vida do homem e começou a notar um monte de coisas. Quando o filme acabou, ela disse assim: desculpa, eu tenho que lhe dizer, eu senti isso, eu vi isso, homem, quanto a senhora cobra? Eu falei: não cobro nada, eu só senti isso. Né? Então ela tinha assim, N manifestações parapsicológicas, isso só para ilustrar o que eu quero dizer para vocês. Então, a primeira correlação que eu vou fazer com a programação neurolinguística é com os níveis lógicos ou níveis neurológicos de Robert Dilts. Ou seja, a primeira coisa é o ambiente. O ambiente se relaciona ao que nós fazemos, onde, quando. Cristina era muito sensível a ambientes e muitas vezes se conectava a ambientes que tinham um significado especial para ela. Muitas vezes nesses ambientes ela manifestava comportamentos ou era extremamente sensível ao comportamento de outras pessoas, principalmente pessoas conectadas a ela, que tinha uma importância muito grande para ela. E muitas vezes o comportamento dela mudava nesses ambientes, quando ela manifestava esses fenômenos diversos. Por quê? Porque ela às vezes parecia uma pessoa maluca. Se você não conhecesse ela, o histórico dela, de realmente ter fenômenos parapsicológicos, quem não a conhecia poderia achá-la estranha, sentindo coisas, dizendo coisas. Ela mudava completamente o comportamento dela e alguns ambientes por conta dessas experiências que ela estava tendo. Outra coisa são habilidades e capacidades, tem a ver com aquilo que existe dentro de nós. A paranormalidade é uma habilidade, uma capacidade que existe dentro da nossa mente. E ela usava outras habilidades. Muitas vezes ela escrevia, quase que fazia uma psicografia. Outras vezes ela se expressava, se comunicava. Então ela usava inúmeras habilidades e capacidades para poder dar vazão a esses fenômenos parapsicológicos. Crenças e valores, a motivação. Geralmente, as experiências dela não eram experiências aleatórias. Mesmo no caso desse senhor, esse senhor manifestava uma série de coisas sobre os temas sobre os quais ela era sensível, ela acreditava, ela se importava. E 99% dos fenômenos que ocorriam com ela estavam ligados às coisas que eram importantes para ela, para a vida dela, para a família dela, para os filhos, de uma maneira geral. Então, crenças e valores eram muito importantes, muito preponderantes a respeito dos fenômenos que ela manifestava. E isso, evidentemente, influenciava a sua identidade, quem ela era, a noção de quem ela era. Aos poucos, ter esses fenômenos, passar por esses fenômenos, começou a fazer parte de sua identidade. É alguma coisa que começou a fazer parte de sua vida, de sua referência pessoal. Isso é estudado pela programação neurolinguística, ou seja, a correlação entre todos esses fatores. E, inclusive, quando você está todo alinhado, você se manifesta no sistema, no mundo de uma maneira geral. Então, ela interagia com o mundo, com o sistema, esse quem mais, toda alinhada, completamente congruente com aquilo que é estudado pela programação neurolinguística. Então, a análise dos níveis neurológicos ou lógicos estudados pela programação neurolinguística acaba contribuindo bastante para entender a dinâmica de muitos fenômenos parapsicológicos.
Então é a primeira correlação que eu estou fazendo aí. Outra noção da programação neurolinguística muito importante, que eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muito complexa, é chamada TOTS, que vem teste, operação, teste, saída. É o estudo das estratégias. TOTS é o estudo das estratégias. Então, na verdade, a programação neurolinguística estuda como uma pessoa consegue a excelência e ensina esse processo para outras pessoas. Então, Cristina, ela conseguiu, de alguma maneira, montar uma estratégia para esses fenômenos acontecerem. Ou seja, justamente pelas crenças e valores, pelo significado a importância da família e de uma crença que ela tinha de que ela precisava controlar isso, de que ela precisava lidar com isso, era um aspecto meio neurótico, vamos dizer assim, da paranormalidade dela, né? Ela achava que ela precisava controlar a família, ela achava que ela precisava monitorar para que ela pudesse ficar tranquila. Então ela usava os fenômenos parapsicológicos inconscientemente para poder ser congruente com essa crença. Então ela montou toda uma estratégia, o TOTS, né, que eu não vou entrar em detalhes, pensem isso, TOTS é estratégia. Então ela montou toda uma estratégia inconsciente para se permitir abrir para os estados de transe. Muitas vezes ela se aproximou de algumas correntes religiosas e deixou que aqueles rituais daquelas correntes religiosas funcionassem para que ela pudesse dar vazão a esses fenômenos via essas expressões, porque em todos os ambientes religiosos ocorrem fenômenos parapsicológicos, os mesmos fenômenos parapsicológicos. Em todos os ambientes religiosos tem premonição, tem clarividência, tem telepatia, tem cura, todos. Né? Só que cada um explica de uma maneira diferente. Um diz que é tal coisa, outro diz que é tal coisa, outro diz que é tal coisa. O cético também passa por isso, diz que é a mente. Né? Ou diz que é coincidência. Né? Enfim, né? Mas os relatos estão presentes na história da humanidade, desde o mundo a mundo, de várias maneiras diferentes. Então, Cristina, a junção com a PNL que eu estou fazendo aqui com vocês, ela conseguiu montar estratégias inconscientes, isso é importante para o psicólogo clínico, né? Para que esses fenômenos ocorressem na vida dela. Toda manifestação parapsicológica na vida dela, de telepatia, clarividência, precognição, alguma coisa de psicocinesia e tal, estava profundamente